Como na história do espiritismo em geral, assim também cada indivíduo participa, por sua vez, dessa oposição entre os tipos. Uma pesquisa mais cuidadosa revelou que os casamentos se fazem de preferência entre esses dois tipos, inconscientemente para uma completação recíproca. A natureza reflexiva do introvertido leva-o a refletir ou a meditar sempre antes de agir. Sua atuação é evidentemente mais lenta pela timidez e desconfiança diante dos objetos. É levada a hesitar e sempre encontra dificuldades em adaptar-se ao mundo exterior. Inversamente, o extrovertido tem um relacionamento positivo com as coisas. Ele é, por assim dizer, atraído por elas, é tentado por situações novas e desconhecidas. Chega a se lançar de corpo e alma em coisas novas, só para conhecê-las. Em geral, age primeiro e só reflete depois. Sua ação é rápida, sem hesitações ou escrúpulos. Ambos os tipos são como que criados para uma simbiose. Um encarrega-se da reflexão, o outro da iniciativa e da ação prática. Quando se casam, esses dois tipos podem formar um casal ideal, enquanto estão totalmente absorvidos com a adaptação às inúmeras necessidades da vida, combinam maravilhosamente bem, mas depois que o homem ganhou dinheiro suficiente, ou quando uma herança importante lhes cai do céu e faz cessar a necessidade externa, eles têm tempo para se preocupar um com o outro. Antes disso, voltavam as costas um para o outro e lutavam pela sobrevivência. Agora, porém, voltam-se um para o outro, querem estender-se e descobrem que nunca houve entendimento entre eles, cada qual fala uma língua diferente. Assim se instala a briga entre os dois tipos, briga violenta, cheia de veneno e de acusações depreciativas e recíprocas, mesmo quando recônditas e inconfessas, pois o valor de um é desvalor do outro. Seria razoável pensar que a consciência do próprio valor poderia bastar para conhecer tranquilamente o valor do outro, tornando supérflua qualquer disputa. Vi grande número de pessoas argumentando assim, sem, no entanto, chegar a qualquer resultado satisfatório. Quando se trata de pessoas normais, esse tempo, transição, é mais ou menos bem superado. Normal é a pessoa que simplesmente consegue viver, quaisquer que sejam as circunstâncias, contanto que lhe sejam garantidas as condições mínimas de vida, mas muitos não conseguem. Por isso, não existem muitas pessoas normais. O que comumente entendemos por homem normal é, na realidade, o homem ideal, portador de uma feliz mistura de caráter, o que é raríssimo. A grande maioria das pessoas mais ou menos diferenciadas requer condições de vida que lhes garantam algo mais do que simplesmente comer e dormir com relativa segurança. Para essas, o fim de uma relação simbiótica representa um abalo profundo. Não é fácil entender por que deve ser assim, considerando que nenhum ser humano
é exclusivamente introvertido, nem exclusivamente extrovertido. Ambas as atitudes existem dentro dele, mas só uma delas foi desenvolvida como função de adaptação. Logo, podemos supor que a extroversão cochila no fundo do introvertido, como uma larva, e vice-versa. Pois bem, é exatamente isso que acontece. O introvertido tem em si uma parte extrovertida inconsciente, porque os olhos de sua consciência estão sempre voltados para o sujeito. Aliás, ele vê o objeto, mas tem imagens errôneas ou inibitórias a respeito, de modo que sempre se mantém o mais distante possível, como se o objeto fosse algo poderoso e perigoso. Quero esclarecer através de um exemplo o que acabo de dizer. 2 rapazes caminham juntos pelo campo, chegam a um castelo maravilhoso. Ambos gostariam de ver o castelo por dentro. O introvertido diz: gostaria de saber como é por dentro. O extrovertido, por sua vez, diz: vamos entrar. E vai entrando pelo portão. O introvertido detém. Talvez seja proibida a entrada, imaginando vagamente uma série de represálias como violências policiais, multas, cachorros brabos, etc. Ao que o outro replica: podemos perguntar, na certa vão deixar a gente entrar. Imaginando velhos porteiros afáveis, castelões hospitaleiros e possíveis aventuras românticas. Graças ao otimismo do extrovertido, conseguem realmente entrar no castelo. Mas agora começa a peripécia. O castelo foi reformado por dentro. Só tem umas poucas salas com uma coleção de velhos manuscritos. Por acaso essa é a paixão do rapaz introvertido? Mal chega a vê-los, fica como que transformado, absorto na contemplação dos tesouros. Suas palavras, exprimindo entusiasmo, envolve o guarda numa conversa para obter mais informações. Como as respostas do guarda não o satisfazem, ele pergunta pelo conservador e sai imediatamente à sua procura para continuar a investigação. Mas, enquanto isso, a animação do extrovertido vai diminuindo cada vez mais. Vai ficando de cara comprida e começa a bocejar. Nada de porteiros afáveis, nada de hospitalidade cavalheiresca, nem sombra de aventuras românticas, apenas um castelo reformado. Não precisava ter saído de casa para ver manuscritos. Enquanto cresce o entusiasmo de um, vai acabando a disposição do outro. O castelo aborrece. Os manuscritos cheiram a biblioteca. A biblioteca faz com que se lembre da faculdade. A faculdade é associada a estudo, exames, uma ameaça. Pouco a pouco, um véu sombrio vai descendo sobre o castelo, antes tão interessante e atraente. O objeto fica negativo. Não é formidável? Exclama o introvertido. Descobrir essa coleção maravilhosa assim por acaso? Eu estou achando isso aqui sem graça, respondeu o outro, sem esconder o seu mau humor. Isso irrita o primeiro, que resolve por si mesmo. Nunca mais vou viajar com esse sujeito. O extrovertido, por sua vez, fica irritado com a irritação do companheiro. Pensa que sempre achar o outro um perfeito egoísta, sem a menor consideração pelos outros. Onde já se viu desperdiçar a linda primavera lá fora? Poderíamos estar aproveitando
E tudo por causa dessa curiosidade egoísta. Que foi que aconteceu? Ambos caminham juntos em alegre simbiose, até chegarem ao castelo fatal. Lá dizia o introvertido, pré-meditativo, prometeico. Poderíamos vê-lo por dentro. O extrovertido, ativo e pós-meditativo, epimeteico, abriu caminho. Nessa altura, o tipo se inverte. O introvertido, que hesitava em entrar, não quer mais sair. E o extrovertido amaldiçoa o momento em que entrou no castelo. O primeiro fica fascinado pelo objeto, o segundo por seus pensamentos negativos. No instante em que o primeiro avistou os manuscritos, já estava perdido. Sua timidez desapareceu. O objeto tomou posse dele, entregou-se. Documente. Em compensação, o segundo sentiu uma resistência crescente em relação ao objeto e finalmente fez-se cativo do seu sujeito mal-humorado. O primeiro tornou-se extrovertido e o segundo introvertido. Enquanto os dois caminhavam juntos na mais alegre harmonia, um não perturbava o outro, porque cada qual estava na sua. Ruralmente, eram positivos um para o outro, porque as suas atitudes se completavam, mas completavam-se porque a atitude de um sempre compreendia a do outro. A rápida conversa que tiveram é ilustrativa. Ambos querem entrar no castelo. A dúvida do introvertido quanto à permissão para entrar também serve para o outro. A iniciativa tomada pelo extrovertido também é de utilidade para o introvertido. A atitude de um inclui o outro, e isso é quase sempre assim quando o indivíduo está na atitude que lhe é natural, porque essa atitude se adapta coletivamente, por assim dizer, com a atitude do introvertido também se dá o mesmo, apesar de que ela sempre parte do sujeito, vai sempre só do sujeito para o objeto, enquanto que a atitude do extrovertido vai do objeto para o sujeito. Mas, assim como no introvertido, o objeto sobrepuja o sujeito, atraindo-o, sua atitude perde o caráter social. Esquece-se da presença do amigo, não o inclui mais, submerge no objeto e não vê quanto o amigo se aborrece, e vice-versa. O extrovertido perde a consideração para com o outro no momento em que sua expectativa não é satisfeita, retraindo-se em suas ideias e humores subjetivos. Assim sendo, o acontecido pode ser formulado da seguinte maneira: por influência do objeto, apareceu uma extroversão inferior no introvertido, ao passo que uma introversão inferior substitui a atitude social do extrovertido. Dessa forma, voltamos à frase que nos serviu de ponto de partida. O valor de um é o desvalor do outro. Acontecimentos positivos ou negativos podem trazer à tona a função contrária inferior. Sobrevindo isso, manifesta-se a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é sintoma da existência de uma inferioridade. Assim se estabelecem as bases psicológicas da desunião e da incompreensão, não só entre duas pessoas, como também da cisão dentro de si mesmo.
Aliás, a natureza da função inferior é caracterizada pela autonomia, é independente, ela nos acomete, fascina e enleia a ponto de deixarmos de ser donos de nós mesmos e não nos distinguirmos mais exatamente dos outros. Mesmo assim, é necessário para o desenvolvimento do caráter que esse outro lado, justamente essa função inferior, também possa manifestar-se. Não podemos permitir que outra pessoa se encarregue permanentemente, simbioticamente, de um dos lados da nossa personalidade. De um momento para o outro, podemos precisar da outra função. Como no exemplo acima, não estaríamos preparados. As consequências podem ser gravíssimas. O extrovertido perde a sua relação indispensável com os objetos e o introvertido a sua com o sujeito. Por outro lado, é indispensável que a ação do introvertido não seja constantemente inibida por preocupações e hesitações, e que o extrovertido possa meditar sobre si mesmo sem prejudicar as suas relações. Vê-se por aí que a extroversão e a introversão são duas atitudes naturais, antagônicas entre si, ou movimentos dirigidos que já foram definidos por Goethe como diástole e sístole, em sucessão harmônica, deveriam formar o ritmo da vida. Alcançar esse ritmo harmônico supõe uma suprema arte de viver, ou ser totalmente inconsciente, para que nenhum ato consciente venha perturbar a lei natural, ou ser tão altamente consciente a ponto de ser capaz de querer e poder executar também os movimentos opostos. Como não podemos retroceder para a inconsciência animal, só nos resta avançar no difícil caminho evolutivo em direção a uma consciência maior. É verdade que essa consciência, travessão, a que permite viver o grande sim e o grande não, dá vida em liberdade e intenção. É decididamente um ideal sobre-humano, mesmo assim não deixa de ser uma meta final. O estágio espiritual do nosso tempo consiste apenas em querer conscientemente o sim e em, pelo menos, suportar o não. Conseguir isso já é uma enorme conquista. O problema dos opostos como princípio inerente à natureza humana constitui uma etapa a mais no desenvolvimento do nosso processo de autoconhecimento. Em geral, é um problema da idade madura. O tratamento prático de um paciente nunca vai começar por este problema, principalmente o de um jovem. Comumente, as neuroses juvenis são produzidas por um choque entre as forças da realidade e uma atitude infantil insuficiente, caracterizada em sua causa por uma dependência normal de pais reais ou imaginários, e em sua meta por mais criatividade deficiente, isto é, por propósitos e ambições adequados. Neste caso, as reduções de Freud e Adler são perfeitamente indicadas, mas existem muitas neuroses que só aparecem na idade madura,
ou que se agravam de tal forma que os pacientes se tornam incapacitados para o trabalho. Nestes casos, é fácil comprovar que já existia em sua juventude uma excessiva dependência dos pais, bem como uma série de ilusões infantis, sem que isso impedisse a escolha de uma profissão. Seu exercício bem-sucedido e um casamento levado aos trancos e barrancos, até que na idade madura a atitude mantida até então entra em colapso. Obviamente, num caso desses, a conscientização das fantasias infantis, da dependência dos pais, etc., de nada adianta, embora seja uma parte necessária do processo e geralmente não tem efeitos prejudiciais. No fundo, a terapia só começa realmente quando o paciente vê que quem lhe barra o caminho não é mais pai e mãe, mas sim ele próprio, isto é, uma parte inconsciente de sua personalidade, que continua desempenhando o papel de pai e mãe. Por maior que seja a utilidade deste conhecimento, ele ainda é negativo, pois diz apenas: reconheço que não são os meus pais que estão contra mim, mas eu mesmo. Mas quem é que se opõe a ele? Que parte misteriosa de sua personalidade é essa que se escondeu por detrás das imagens de pai e mãe e que por tanto tempo fez acreditar que a origem do seu mal o atacou de fora? Esta parte é o oposto da sua atitude consciente. Não lhe dará sossego e o perturbará até que seja aceita. Não há dúvida de que nos jovens libertar-se do passado já é suficiente, porque ainda tem um futuro promissor e cheio de possibilidades pela frente. Basta soltar umas amarras, o ímpeto da vida fará o resto. Mas o problema é diferente para as pessoas que não deixaram boa parte da vida para trás, a quem o futuro não acena mais com fabulosas promessas que nada mais esperam da vida senão os velhos e habituais deveres e os prazeres duvidosos da velhice. O jovem que consegue livrar-se do passado vai transferindo as imagens dos pais a figuras que o substituam mais adequadamente. O sentimento de apego à mãe passa para a mulher e a autoridade do pai a professores e superiores que merecem seu respeito, ou então a instituições. Não é uma solução fundamental, mas um caminho prático que também é percorrido pela pessoa normal, inconscientemente e por isso mesmo sem inibições ou resistências consideráveis. Mas o problema do adulto que já completou esse trecho do caminho com maior ou menor dificuldade é diferente. Procurou a mãe na mulher, o pai no marido e encontrou-os, honrou antepassados e instituições. Por sua vez, tornou-se pai e mãe e talvez já tenha ultrapassado esta fase. De repente, viu que o que antes significava para ele progresso e satisfação não passa de engodo, restos de ilusão infantil. Olhe agora para tudo isso com um misto de desencanto e inveja, porque à sua frente só se descortina a perspectiva da velhice, o fim de todas as ilusões.
não há mais lugar para pai ou mãe. Todas as ilusões que projetou no mundo e nas coisas retornam a ele, pouco a pouco, cansadas, desgastadas. A energia de todas essas relações lhe é restituída e entregue ao inconsciente, onde vivifica tudo quanto até então deixara de desenvolver. Os impulsos antes acorrentados na neurose, quando libertos, enchem o jovem de brio e esperança, dando-lhe a possibilidade de abrir-se mais para a vida. Na segunda metade da vida, o desenvolvimento da função dos contrários, adormecida no inconsciente, significa renovação de vida. No entanto, este desenvolvimento não se faz mais através da solução de ligações infantis, da destruição de ilusões infantis e da transferência das imagens antigas para novas figuras, mas passa pelo problema dos contrários. O princípio dos opostos já está naturalmente na base do espírito jovem. Qualquer teoria psicológica sobre a psique infantil deveria levar em conta esse dado da realidade. Os pontos de vista de Freud e Adler, portanto, só são contraditórios quando pretendem valer como teorias globais, na medida em que se contentarem com o título de técnica, auxiliares já não entram em contradição nem se excluem mutuamente. A teoria psicológica que quiser ser mais do que simples técnica auxiliar tem que basear-se no princípio dos contrários, pois sem ele só reconstruiria psiques neuróticas desequilibradas. Não há equilíbrio nem sistema de autorregulação sem oposição, e a psique é um sistema de autorregulação. Retomando o fio que deixamos para trás, podemos dizer que agora ficou esclarecido porque a neurose contém justamente os valores que faltam ao indivíduo. E também podemos voltar ao caso daquela jovem senhora e a ele aplicar os conhecimentos adquiridos. Suponhamos que essa doente seja analisada. No decorrer do tratamento, vai percebendo os pensamentos inconscientes encobertos pelos sintomas, vai recuperando assim a energia inconsciente, que era toda a força dos sintomas. Coloca-se então a questão prática: o que vai acontecer com a energia disponível? De acordo com o tipo psicológico da doente, seria razoável transferir novamente essa energia para um objeto, tal como uma atividade filantrópica ou outra ocupação de utilidade. Este caminho é a exceção. Só é possível a pessoas dotadas de energia especial, capazes de doação total, ou a pessoas com disposição natural para atividades desse tipo. Na maioria dos casos, porém, não é o que acontece. É preciso não esquecer que a libido, energia psíquica, já possui o seu objeto no inconsciente, travessão. Nesse caso, o rapaz italiano ou um ser humano real que o substitua
Assim sendo, por mais desejável que seja uma tal sublimação, ela é evidentemente impossível, pois, em geral, o objeto real oferece um fluxo melhor à energia do que uma atividade ética, por mais bela que seja. Infelizmente, há muita gente falando do homem, mas sempre do homem ideal, de como seria bom que ele fosse, mas nunca do homem tal como ele é na realidade. Mas o médico sempre lida com o homem real, que vai teimar em continuar o mesmo até que sua realidade seja inteiramente aceita. A educação só pode ser feita a partir da realidade nua, não de uma imagem real deturpada. Infelizmente, em geral, o rumo a ser tomado pela energia disponível não pode ser indicado pela nossa vontade. Ela segue o seu fluxo. Aliás, já o tinha encontrado antes de estar completamente desligada da sua forma inaproveitável, porque descobrimos que as fantasias da paciente que antes giravam em torno do italiano foram transferidas para o médico. Por isso, o próprio médico tornou-se o objeto da libido inconsciente. Caso a doente se recuse terminantemente a reconhecer a transferência, ou caso o médico não compreenda o fenômeno ou a entenda mal, aparecerão resistências violentas que vão impossibilitar qualquer relação com o médico. Os doentes não voltam mais, procuram outro médico, ou então uma pessoa que os entenda, ou ainda, quando desistem de procurar, ficam atolados no problema. Então, uma nota de rodapé. Contrariamente à opinião de alguns, não estou convencido de que a transferência para o médico seja um fenômeno constante, indispensável ao bom êxito da terapia. Transferência é projeção, e a projeção está ou não presente. Necessária ela não é. Em hipótese alguma pode ser forjada, pois, por definição, ela nasce de motivações inconscientes. O médico pode ser a pessoa indicada para a projeção, ou não. Nada nos faz afirmar que ele corresponde necessariamente ao fluxo natural da libido do cliente, pois é bem possível que este último tenha vagamente em vista um objeto de projeção bem mais importante. Às vezes, a não projeção no médico pode até facilitar consideravelmente a terapia, pois, neste caso, os valores pessoais reais passam a ocupar mais nitidamente o primeiro plano. Retornando ao texto. Mas se a transferência se der e for aceita, então vai se encontrar não só uma forma natural de substituir a antiga forma, mas também uma possibilidade de dar vazão ao processo energético relativamente isento de conflitos. Logo, quando se permite que a libido siga o seu curso natural, ela encontrará por si só o caminho para o objeto que lhe é destinado. Quando isso não acontece, é porque a vontade rebelou-se contra as leis da natureza ou porque houve interferências prejudiciais. Na transferência, primeiramente, são projetadas fantasias infantis de toda espécie, e estas têm que ser corroídas, ou melhor, dissolvidas pela redução.
A isso deu-se o nome de solução da transferência. Dessa maneira, também se liberta a energia da sua primitiva forma inaproveitável e mais uma vez nos encontramos diante do problema da energia disponível. Confiemos de novo na natureza que, antes de o procurarmos, já escolheu o objeto capaz de proporcionar-lhe o fluxo adequado.